Bom, turma, hoje a aula vai ser um pouco diferente, tá? Vou falar um pouco da pintura, dos artistas, dos grandes desenhistas, ou seja, dos mestres da pintura e do desenho, né? Tá? Então, para começar, vou uma obra de Picasso, mestre mais contemporâneo, né? Mais recente, né? Falecido há pouco tempo, né? Por mais que achem que ele é muito antigo, mas não é, tá? O estilo de desenho dele foge um pouco do tradicional, né? Ou seja, ele já fazia há muito tempo o tradicional, mas se rebelou um pouco porque estava achando muito lugar comum, né? Todo mundo fazendo desenhos super realistas, tal, pinturas maravilhosas, e ele resolveu resgatar um pouco o desenho mais lúdico, mais infantil, né? Mais puro, quase um desenho infantil, tá? Aqui já é o Matisse, né? Saímos do Picasso para entrar no Matisse, onde ele trabalhou também retratos com estilos bem diferentes, diferenciados, tal. Aqui já é um Renoir, né? Uma pintura um pouco mais clássica, né? Um Leonardo da Vinci, né? Mas esse Leonardo da Vinci aqui está meio masterizado, ou seja, deram uma atualizada na obra dele, né? Virtual, por computador, né? Aqui já é um esboço dele, um esboço do Leonardo da Vinci, que é muito interessante ver como é que ele trabalhava o esboço. Já diminui um pouco a imagem aqui, tá? Veja como é que o esboço do Leonardo da Vinci é muito interessante e é um esboço, né? Um retrato não tão elaborado como esse já para pintura. Perceba que o esboço do cara chega a uma perfeição, para pintura é muito fácil de pintar, né? Aqui voltamos ao Matisse, onde já é outro estilo de arte, né? O Matisse já, aqui é a senhora Matisse, né? No caso a Madame Matisse. Um Renoir, né? Uma cena corriqueira, né? De crianças dentro do lar, né? Não é na quarentena, mas, ou seja, temos aí temas dentro de casa na quarentena para desenhar isso, né? Aqui um Matisse também, frutas, né? Um vaso, um cesto de frutas, um vaso com flores. Olha a composição, as cores, né? Como é que ele trabalhava todos os espaços vazios, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, por isso que eu estou mostrando um pouco. Um retrato aqui do Rembrandt, tá? Um Renoir de novo, e um esboço bem trabalhado aqui também, ou seja, estudos de cabeça, né? De como desenhar cabeças, né? Tá? Vários estudos dele, muito interessante, ou seja, não chegavam a fazer uma obra já acabada, né? Fazia estudos antes para depois chegar numa tela, como essa, por exemplo, tá? Uma garota, uma pintura. Aqui temos um Matisse um pouco interessante porque você vê que as cores são muito diferentes, né? Ele não trabalha essas cores aqui mais realistas, ele trabalha as cores mais modernas, né? Mais coloridas, né? Então e cenas corriqueiras também, né? Né? A figura central que é o gato está muito bem delineada, elaborada e chama atenção, né? A janela aberta, uma paisagem, ou seja, num pequeno desenho ele fez vários planos, né? Tanto o gato em primeiro plano, o aquário com os peixes, a parede, a janela a paisagem lá fora da janela, né? Aqui temos um Rembrandt, uma cena um pouco mais trabalhada, né? Bastante trabalhada, né? Perceba que ele era um fotógrafo da época, né? Não existia celulares ainda, nem máquina fotográfica, mas o artista registrava tudo o que acontecia. Aqui temos um Rubens, né? Um retrato bem interessante, né? Bem com a composição. É um desses retratos aqui que eu vou utilizar mais tarde para um trabalho. Aqui um Picasso, mais tradicional, né? Perceba que o trabalho dele tradicional não é tão tradicional, ele já é mais rebuscado, né? Tá, a pesquisa, a forma, a anatomia, né? Aqui é um Picasso
através desse tipo de arte, como eu estava dizendo, quando mudou a imagem, eu mudei o assunto, voltando ao Picasso, ele criou o cubismo, né? Eu ia falar dadaísmo também, que é filho do cubismo, né? Mas aqui no cubismo, o Picasso criou esse tipo de desenho mais, né? Perceba que aqui tem uma composição muito bem trabalhada, né? As cores também, né? Elementos soltos e equilibrando toda a imagem, né? Não deixando espaços vazios muito branco. Aqui de novo um retrato feito pelo Picasso também, onde ele já brincou com recortes, né? Né? Modificando a forma tradicional do que eu tenho passado para vocês do desenho tradicional, né? Você vê que ele já brincava com isso, né? Ó, tá? Um autorretrato do Picasso, ou seja, ele sabe desenhar o rosto, como é a proporções certinha, tudo. E percebe que esse desenho, esse autorretrato dele também, ele buscava uma coisa não tão tradicional, realista, né? Com a perfeição, ele usava uma coisa mais pictórica, né? Ou seja, um desenho mesmo, pintado, onde lembrava a pessoa e com traços que qualquer um pode reproduzir. Aqui temos só um vaso. Esse vaso aqui eu coloquei ele para mostrar que em casa vocês têm objetos para serem desenhados, né? Aqui é outro Picasso e aqui uma paisagem, né? Uma praia. Isso aqui já é Giovanni, a Praia do Leme, ou seja, de um trabalho de 1895, né? Uma paisagem no Rio de Janeiro, tá? Aqui temos um Rembrandt, tá? Um retrato, né, de garota, um esboço do Rembrandt, né? Um esboço do cara, né? Pesquisa de elefantes, né? Aqui é um outro retrato. Vamos falar dos esboços aqui. Olha esse esboço aqui, né? Já tinha essa brincadeira de rabiscar bastante, né, com lápis, para depois na pintura ter todo esse nuance de sombra, luz, volume, né? Não é a mesma figura, mas é o mesmo artista. Aqui um esboço do Rembrandt também, de um cãozinho, tá? Onde ele trabalhou aqui o efeito de... Perceba que esse cãozinho aqui, vou dar uma ampliada na imagem, para mostrar que ele tem um efeito feito com carvão, né? Tá? Ele usava mais essas técnicas aqui, enquanto que aqui já usou mais um bico de pena, né? Continua sendo um Rembrandt que... Perceba que o Rembrandt já tem a questão mais do desenho muito trabalhado, né? Tá legal? Outro Picasso, onde ele superou essa fase, né, do desenho todo trabalhado para trabalhar o estilo dele. Uma imagem de uma garota singela, né, de uma garota desenhando ou lendo um livro, né, no caso vocês desenhando cenas corriqueiras dentro de casa. Aproveitem bastante essa aula de hoje, essas informações, para vocês trabalharem tanto retratos dos parentes, de visitas, o que tiver, ou pegar fotos da família e trabalhar isso, né? Desde o esboço até a pintura, seja digital ou seja com lápis de cor, com tinta, o que tiverem, tá? Esse é o Renoir, então autorretrato, de novo um Picasso, aqui é outro Rembrandt, né? Um retrato do Rembrandt, outro Picasso e um vaso com flores. Ou seja, temas variados para vocês trabalharem, tá ok? Depois eu vou passar um exercício sobre esse tema aí que eu estou demonstrando para vocês agora. Trabalhem, estudem um pouco a história da arte, tá? Esses grandes mestres da pintura. Quem gosta de copiar desenho, copiem desses mestres, tá? Porque os desenhos que vocês copiam agora, eles copiavam desses mestres, aprenderam com eles, tá? E vocês estão tendo a oportunidade de aprender com eles, que já aprenderam com o mestre, e aprendendo comigo, que estou aqui estudando os mestres depois que eu já desenhava. Mas vamos trabalhar esse tipo de coisa, né? Usar os mestres da pintura para seguir o nosso trabalho adiante, tá ok? Para evoluirmos o nosso desenho, tá ok? É isso daí.